Vamos falar hoje um pouquinho sobre as reformas religiosas, que são reforma protestante, reforma da Igreja Católica, e também um pouquinho sobre os conceitos de absolutismo, porque nas próximas aulas eu pretendo explorar o absolutismo de alguns lugares, que foram, ícones, vamos dizer assim, na na historiografia, que são referência. Mas primeiro, eu preciso relembrar um pouquinho para vocês umas divisões de território, tá, gente. Alguém que estava aqui na aula de Império Carolíngio, Império Merovingio, aquilo, vai lembrar que no Tratado de Verdun, os netos do Carlos Magno dividiram o território da França em 3, né. Bom, essa parte aqui, essa parte aqui amarelinha, acho que até um pouco da verde, mas acho que mais a parte amarelinha, ela vai se tornar, posteriormente, o Sacro Império Romano-Germânico, por causa de uma sucessão de trono mesmo, ao invés de eles oh, gente. Ao invés de eles recorrerem a outros imperadores carolíngios quando teve esse problema de sucessão, que estavam governando aqui, o Carlos e o Lotário, quando teve problema de sucessão aqui nesse território, ele começa a ficar mais independente e se torna e assim vai se tornando parte do Império Romano Germânico. Interrupção tá. E aí, a gente vai ter isso aqui. Isso aqui é o Império Romano Germânico, tá, gente? É bastante coisa. Então ele vai ele vai abarcar toda esse território em vermelho aqui, tá? Não leve em consideração essa parte verde aqui, porque isso aqui é terras da igreja. Terras da igreja não, terras católicas, né? Só que durante a expansão da reforma protestante, isso e aquilo, o que vai acontecer é que essa parte aqui em amarelo vai se tornar luterana, tá? Porque vai acontecer um tratado que coloca cada parte aqui, cada região, podendo ter sua própria religião, não sendo uma hegemonia mais da igreja, por causa que estava acontecendo revoltas, né? E aí, o roxo vai ser o calvinismo, que a gente vai explorar também, e o verde vai continuar sendo católico. Pegaram mais ou menos? Pra gente ter uma base de quando eu tô falando de território, porque eu vou falar um pouco sobre território a partir daqui, então é mais pra ter uma noção, tá? Bom, era isso que eu queria transmitir. Então vamos lá. Vamos começar com a primeira coisa de tudo, a crise da Igreja Católica. Bem, vocês sabem que estava tendo revolta contra a Igreja Católica após a Idade Média. Após um grande domínio da Igreja na Idade Média, a população começa a se voltar, não contra a Igreja e os dogmas religiosos, mas contra o clero, principalmente, tá? Então, a imagem da Igreja se mancha pelos seus componentes, e não pela crença em si, tá? Uma, uma coisa que a gente comentou na aula passada, que eu expliquei sobre o conceito de modernidade, e agora a gente. E daí eu abarquei todo o período da modernidade, agora a gente volta para o início para ir de pouquinho em pouquinho. A gente tem o Renascimento, vocês lembram do Renascimento? Que é uma busca incessante por um resgate dos ideais, de um ideal de uma idade antiga, de uma antiguidade. Então, se cria a noção de antiguidade, como eu falei, né, lá no coisa, se cria a noção de uma antiguidade, se idealiza essa antiguidade, e a partir dessa idealização tenta resgatar o que se idealizou. Fez sentido?
Porque as expectativas de resgate não necessariamente condizem com o que realmente era a Idade Antiga, mas uma projeção de o que seria um cenário ideal, uma sociedade ideal, tá? Então, essa constante busca pelo antigo é uma revolução cultural e uma revolução urbana mesmo, assim, né? De que as cidades começam a ganhar também bastante destaque, começa-se a ter novamente uma comercialização em maior escala, porque a gente viu que na Idade Média não sumiu completamente a comercialização, mas diminuiu bastante. Eles tinham uma economia local, só que ela era local, né? Então, algumas cidades que não perderam essa característica comercial, elas vão se expandindo, vão tendo maior influência, e a partir disso também cresce o comércio intermunicipal, vamos dizer assim, entre regiões, entre cidades, né? Então, com essa virada, vamos dizer assim, com com esse desenvolvimento de novo do comércio, surge então uma nova classe, vamos dizer assim, só que ainda não é uma classe muito bem definida, que eu acho que vocês sabem quem é, quem aí tenta adivinhar. Burguesia, Bel. Surge a burguesia, né? E temos um gato passando na tela. Surge a burguesia. Obrigada. Ele é neném mesmo. Agora até me confundi aqui. Então, burguesia, vamos lá. Nesse momento, a burguesia não representa uma classe social com poder político significativo, tá, gente? Eles estão nascendo, vamos dizer assim, estão engatinhando. Mas já se tem conexões com governos centrais que vão se formar nessa época também, que são os estados nacionais, né? Que daí a gente depois estudou o absolutismo, que é o regime de governo, mas são estados nacionais, a criação dos estados nacionais. Então, esse aglomerado de intenções, as. Interrompida de novo, obrigada. Essas intenções de expansão de poder sociopolítico, né, da burguesia, também é uma coisa explorada pelos estados nacionais, e é por isso que a gente também chama a modernidade, e daí a gente vai falar daí eu só vou citar aqui por cima, mas, tipo assim, é por isso que muitos teóricos marxistas, vamos dizer assim, falam da modernidade como o estado burguês, o momento burguês, entendeu? Porque eles meio que, meio não, né? Eles financiam mesmo que o Estado se fortaleça centralizado. Porque a gente estava colocados em feudos, né? Pequenas regiões, pequenas partes de terra. E aquela relação vassalo-suzerano, os reis, que no caso seriam de uma maior região, eles dependiam de exércitos que não eram deles, né? Porque eles não tinham o poder ainda, o poder concentrado em suas mãos para fundar o próprio exército, um exército que fosse fiel somente ao rei coisa, ao rei, amor, ao rei maior. Enfim, me perdi. Bom, vamos falar da reforma, então. O que estava acontecendo com, com a igreja nessa época? A igreja começou a ter muitos críticos, principalmente pelo estilo de vida que eles levavam. O que eu quero dizer com isso? Isso, reforma protestante. Mas vamos falar da igreja católica primeiro. Vamos ver por que
Por que a protestante começou? Cara, eu tô aqui lutando com um gato, gente. Para! Solta. Enfim, ele tá querendo brincar. Desculpa a interrupção, gente. Até me desconcentrei. Tá, vamos lá. As pessoas estavam revoltadas com a igreja porque o clero, em específico, estava levando uma vida muito luxuosa. E a gente sabe que um dos paradigmas vamos dizer assim, paradigmas, né? Uma das premissas do catolicismo é a humildade, é o falar com as camadas mais populares, né? A, a rejeição da riqueza, do lucro, isso e aquilo, só que isso não condizia com as práticas, né? Eles, eles queriam, então, as pessoas que criticavam o clero nessa época queriam que se aproximasse daquele primitivo, novamente resgatando um ideal de, né? Porque a gente sabe que o cristianismo surge ali em Roma, né? O famoso Jesus morreu crucificado em Roma, por leis romanas. Então, ele surge ali na época de Roma, tudo, e a intenção é que aquele momento era melhor. Porque naquele momento era o real cristianismo, entende? E aí a gente também cai numa premissa de estagnação, de inércia, vamos dizer assim, como se cultura e essas coisas fossem inertes, fossem paradas no tempo, o que não acontece. Mas enfim, isso é outra discussão. De qualquer forma, o Renascimento também atinge o pensamento religioso, que não cai por terra, vamos dizer assim. As pessoas continuam religiosas, elas continuam católicas, elas acreditam ainda em Deus. Elas só estão criticando a igreja e os modos da igreja. Então, o que que a galera estava criticando? Celibato, padre votava celibato, mas não era celibatário, né? Tu viu um padre na igreja, tu viu um padre ali no bordel, né? Tu vendia as relíquias sagradas, né? Vendia como em troca de um lugarzinho no céu. Tu também conseguia negociar isso em venda de indulgências. A gente também pode falar simonia, tá, gente? Se vocês encontrarem o termo simonia, é um termo que ele resume a prática de indulgências, mas também de venda de cargos no clero, de, de relíquias também sagradas, dizendo, ó, essa aqui foi tocada por Maria, por Cristo, então, a partir disso você vai ser muito bem protegido, né? Essas vendas, assim, essas negociações a partir da religião, que é a exploração da fé, né? Que sempre existe de uma forma ou de outra. O que mais provocou revolta mesmo, que a gente mais ressalta historiograficamente, é a venda de indulgências. Porque isso aí foi meio que o pontapé, a gota d'água pro. pro. Oh, meu Deus. Pra essa revolta contra a Igreja Católica, né? Lembrando que não é contra a crença em Deus, é contra a instituição da igreja, tá, gente? Outra coisa é que, com a formação desses estados nacionais, daí eu vou retomar também de novo aos anteriores. Vocês lembram que na Idade Média, como era muito, vamos dizer assim, regionalizado, muitos territórios diferentes, uma coisa que unia esses territórios como uma identidade, vamos dizer assim, até por isso teve as cruzadas, era a religião. Vocês lembram disso? Sim, era a religião. Então, a religião era um unificador da comunidade em uma comunidade. Com a formação dos Estados Nacionais, a igreja
passa a ser, dentro dessas nações em desenvolvimento, ela passa a ser um estranho, um estrangeiro à própria terra, vamos dizer assim. Não é mais ela que define uma identidade nacional. A gente tem a criação dos estados, a noção de nação, a noção de povo, a noção de território, no caso, território do estado, né, território delimitado. A gente tem a definição de um idioma oficial, de uma língua oficial, que antes não se estabelecia necessariamente uma língua oficial para cada território. Mas agora a gente vai ter na França o francês, no Sacro Império Romano Germânico o alemão, o proto-alemão, sabe? Em Portugal vai ter português, na Espanha o espanhol. Vai se formando essas noções. Então a noção de pertencimento não necessariamente para totalmente, tá? Mas ela se transforma da esfera religiosa para a esfera secular. Vocês lembram o que é secular, né, gente? Comentamos aqui numa aula. Para uma esfera secular, para uma esfera terrena, né? Então, tudo isso contribui para que o poder da igreja como instituição diminua, tá? E agora também com os estados nacionais, os reis, os monarcas absolutos, né? Os reis absolutistas, não querem, vamos dizer assim, ativamente compartilhar do poder com a igreja, né? Até por isso que a gente também fala de monarquia absolutista. Embora muitas monarquias vão se valer do direito divino que vai ser teorizado, né, pro absolutismo, que é divinamente colocado para esses reis que eles devem governar, não necessariamente eles vão compartilhar o poder de governo com a igreja. Então a igreja passa a ser, vamos dizer assim, uma conselheira do rei, se o rei for católico. A igreja não passa a ser tão ativa quanto era na Idade Média. Embora ela seja influente, tá? Ela influencie, sim. Ela só não é hegemônica da mesma forma, tá? Deu pra acompanhar aí, gente? Alguma dúvida? Deu? Se eu estiver falando muito rápido, me avisem, tá? É que hoje eu realmente não fiz nenhum slide, gente. É tudo no pelo aqui hoje. Bom, agora vamos falar sobre o Sacro Império Romano Germânico. Quem sabe faz ao vivo. Vamos falar sobre o Sacro Império Romano Germânico. Aquele território que eu expliquei pra vocês, que é o Sacro Império Romano Germânico, que é aquela parte que era francesa e no início da aula que eu falei, estão com essa imagem na cabeça? Aquela parte ali é onde o luteranismo faz casa, tá? Tanto que a gente vai ter regiões que vão adotar o luteranismo como religião oficial, tá? Bom, e o que a gente foi? Vamos falar de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ícone. Estou aqui com algumas anotações porque muitas datas. Ele é filho de camponês, tá? Mas não necessariamente um camponês muito pobre, porque a gente tem aquela. A partir desse momento, a gente já tem uma certa mobilidade social por causa do comércio, de algum jeito, tá? Ele, ele foi filósofo de formação e se tornou monge, tendo doutorado também em teologia. Agostiniano também, ele é monge agostiniano, ele é da Ordem de Santo Agostinho, e ele teve doutorado em teologia, tá, gente? Então, essa é basicamente a história filosófica dele, a história intelectual do cara. Ele era crítico da igreja porque, para ele, a salvação não estava nesse comércio de indulgências, dessas relíquias, de negociatas, né? Para ele, a salvação é a fé. A fé vai te salvar. Ele tem essa crítica à instituição. Solefide. Não sabia dessa. É boa. Não sabia desse Solefide. Solafide. Não sabia dessa expressão.
Sola Escritura. Interessante. Esses termos eu não sabia, gente. Desculpa. Sou protestante. Ah, faz sentido. Lulu online. Sabe muito. Obrigada, Pedro. Faz sentido, Mari. Qualquer coisa você me corrige então, tá? Temos historiográficos, mas não necessariamente é. Minha palavra é lei, posso errar em algum momento. Mas enfim. Sei só o básico. Tranquilo. Bom, como ele era doutor na universidade, ele também era professor na universidade em que ele conseguiu o doutorado, que é a Universidade de Wittenberg. Nota, muitas cidades, a partir dessa revolução, desse renascimento cultural e urbano que eu falei, elas vão ter assim, ó, Wittenberg, como é que é o outro nome? Augsburg. Por quê? Burgo, final da palavra, tá, gente? Cidade. Mesma coisa, vamos dizer, Florianópolis, polis, cidade. Deu pra entender a coisa, né? Enfim, curiosidades ali. Como ele começou a pregar na igreja, como agora eu nunca tinha notado, sim, Florianópolis, cidade de Floriano. Eu discordo um pouco do nome, mas minha mente expandiu. Então sempre que vocês verem assim, tipo, Wittenberg, não sei o que Berg, não sei o que Polis, não sei o que. Ah, tem outro nome. Daí é em latim pra cidade, que não vou lembrar. Mas esses são denominadores de cidade, tá, gente? Então, só curiosidades aí pra vocês. Ele pregava na igreja, na universidade que ele conseguiu o doutorado, que é de Wittenberg. E a partir disso, isso entrou em rota de colisão com o que era oficialmente pregado, porque o imperador do Sacro Império Romano Germânico, ele era católico, tá? Ele era a favor do Papa. Então entra em certa colisão com o governo também, porque embora a gente estava falando de um processo de unificação, como eu falei, a igreja não é mais, vamos dizer assim, não compartilha do poder diretamente com o rei, mas ela ainda é uma conselheira real. Ela ainda vai influenciar o que o rei pensa, como o rei pensa. E claro, é muito interessante definir uma religião oficial para que seja mais fácil de perseguir seus oponentes, né? Vamos. Que existe aí uma identificação do outro, né? Enfim. 1517, Papa Leão X intensifica a venda de indulgências, tá? Porque eles querem arrecadar fundos para a Basílica de São Pedro em Roma. Muito linda, por sinal, tá? Serviu estética. Mas Lutero ficou brabo. Ele ficou puto. Ele falou, não é possível. Mas ainda assim, ela é linda, ela é muito bonita, tá, gente? A Basílica de São Pedro é realmente muito bonita. Serviu muita estética. Mas ainda assim, o Lutero, mesmo puto, ele ainda não tinha colocado como um rompimento definitivo. Ele era crítico, sim, mas ainda se considerava católico de algum jeito, tá? De alguma forma ali. Aí, com essas críticas dele ao que o Papa estava fazendo, ele foi convidado a se retratar. E se não fosse, ia ser considerado herege. Aí ele não foi. Porque ele achou que ele tava certo. Pra ele tava certo. Ele não foi. E aí ele foi excomungado. Herege! Herege, você é herege. Então ele foi excomungado. Lembrem aí das aulas, da aula de interpretação de fontes, que a maior pena para um
pra um crime era ser excomungado da igreja. Assim, no momento foi um bafafá, tá, gente? Pra época foi um bafafá. Importou muito pra ele. No público em geral, né? Ele foi excomungado pela bula papal Exsurge Domini. Vou até escrever pra vocês, porque se vocês virem esse vocabulário, se vocês virem esse vocabulário em alguma prova, é a bula papal, tá, gente? É a bula papal que excomunga Martinho Lutero. E aí o Lutero o que fez? Ele pegou essa bula papal e queimou em praça pública. Bem, tipo, sabe? Ele realmente era protestante, ele tava protestando. É por isso. Ele realmente protestava. Ele tava se manifestando. A partir da excomungação, ele não podia mais ser julgado por um júri religioso, né? Então ele passa a ser julgado por um júri temporal, né? Secular, tribunal secular. E aí o imperador começa a meter o bedelho, porque ele é católico. Então, ele foi convidado a se retratar de novo no tribunal secular, dessa vez ele foi, e falou que ele não tinha nada a dizer, porque ele tava certo, e se alguém, tipo, conseguisse demonstrar pra ele que, pelas escrituras, ele tava errado, aí sim ele ia se retratar. Aí sim ele admitiu o erro. Mas se ninguém conseguisse mostrar nas escrituras que ele tava errado, então ele tava certo. Tipo, basicamente foi esse o argumento. Mesmo assim, como ele peitou o imperador, ele teve que se esconder. Ele se exilou na casa de outra. De um. Ele tava num ducado de Wittenberg, de Wartburg. Wartburg. Uma região ali do Sacro Império Romano Germânico. Só que ali no Sacro Império, ele funcionava, a lógica funcionava. A gente tem um imperador, mas a gente tem ducados, isso aquilo. Esses ducados mantinham certa independência, vamos dizer assim. Um pouco parecido com um sistema feudal, só que com bem menos liberdades para os duques, isso e aquilo, né? Com poder mais concentrado nas mãos do imperador. Enfim. Né, nessa Alemanha, nessa proto-Alemanha, que viria a se tornar território alemão, mas vamos falar de Sacro Império Romano, porque a Alemanha só começa a existir a partir de 1871. Gente, a Alemanha é um país super novo, tá? O Sacro Império Romano Germânico, ele tinha nesses ducados, nesses principados, muitos nobres interessados em não seguir uma doutrina católica. Por quê? Para acumulação de poder mesmo, tá? Não que a religião luterana não vá condenar o comércio, eles continuam com essa noção de que lucrar e esbanjar não é o certo, tá? Mas não, a Igreja Católica defendia que a única forma legítima de se ter riqueza era por terra, era tendo terra. E aqui a gente já está começando a ter comércio, isso e aquilo. Então, outras formas de se relacionar até com o mundo, de ver o mundo, relacionar com a religião, surgem a partir do luteranismo, que diferem da Igreja Católica, e isso era interessante para muitos nobres, né? Então, a partir desse exílio que ele faz, que o Lutero faz, ele traduz a Bíblia do latim para o alemão, também tirando algumas partes. A gente sabe que a Bíblia católica ela é bem maior do que a Bíblia protestante. E aí a Mari pode me... isso. Não sei. Aí você pode falar com mais expertise. Eu só sei que a católica é maior do que a protestante. Eu sei que a católica tem mais coisas. Isso, os apócrifos. Que são textos encontrados depois, né? Coisas assim.
Então ele faz essa... Nem oferece qual que vocês querem, gente. Querem, ó. Geladinha. Enfim, tem isso, tá? Então ele traduz a Bíblia pro alemão, não um alemão que a gente conhece, né? Não um alemão atual. Mas é um idioma alemão, né, da época. Isso é uma ruptura, tá? Porque aí a gente também volta de novo para umas aulas anteriores que eu comentei que ali na Idade Média começa a se cidades bilíngues. Como assim? A cidade, o público falava uma língua, só que os cultos, as missas, eram feitas em latim. Então o público não tinha acesso a necessariamente a doutrina, a religião. A única forma de exercer sua religião era através das missas. A Vulgata Latina, isso. Porque ela era uma versão mais vulgar do latim, não era um latim oficial, vamos dizer assim, só que ainda era um latim diferente do que era falado pela população geral, tá? Então, existe essa doutrina bilíngue. As missas eram feitas em latim e as pessoas não liam as escrituras. Elas interpretavam a Bíblia de acordo com a interpretação do padre que ele fazia ali durante a missa, durante as celebrações. Então, essa virada, essa tradução para a língua falada, vamos dizer assim, tradução para uma língua oficial de um país, de um povo, que seja possível de ler por pessoas. Claro, nem todo mundo era alfabetizado, mas que quem era alfabetizado conseguia ler, que não era do clero, vamos dizer assim, né? É muito mais compreensível. Isso é uma virada de chave na doutrina religiosa de coisa. Por isso também uma certa reforma, vamos dizer assim, né? Tem gente que fala até revolução. Eu não sei se revolução, mas reforma protestante eu acho que sim. Bom, a Paz de Augsburgo, em 1555. O que é isso? Basicamente, estava tendo muito protesto contra, a favor do Lutero, quer dizer, né? Contra essa proibição do luteranismo. Tipo, deixa o cara falar, mano. Não vamos viver. Não vamos humano, né? E a partir disso, ele foi estabelecido no Sacro Império Romano Germânico a escolha da religião em cada região do império. Agora, cada região podia escolher sua religião. E aí é onde entra aquele mapa que a gente viu na aula, que mostra que tem regiões católicas, tem regiões calvinistas, tem regiões luteranas, né? Então, a parte norte do Sacro Império Romano Germânico vai ser luterana ou protestante em coisa, porque tem calvinistas ali no meio. Mas vai ser, em maioria, luterana, tá? A doutrina luterana, ela, nesse momento, ela se concentra mais nesse território que viria a ser a Alemanha, tá? Ela é mais essencialmente alemã. E, bom, vamos aí sobre características da doutrina luterana. Daí a Mari também pode me interromper e falar coisas aí que posso estar falando errado. Que a salvação não é pelas obras, mas pela fé e na confiança da... Também tem a interação direta com Deus, ou seja, tu não precisa mais de uma missa, não precisa mais escutar a interpretação do padre para se comunicar para exercer tua religião. Tu mesmo pode falar com a figura, né? Com a figura que você acredita. O culto simples na língua nacional. Então, os cultos param de ser em latim, pelo menos na religião protestante, e passam a ser colocados na língua nacional. Então, lá era em alemão, mas na França é francês, sabe? Não necessariamente tu não muda um dogma para outro. Então,
Tu não faz uma língua oficial, tipo, o latim, virar uma língua oficial alemã. Não. Cada nação vai falar diretamente sua língua, né? Nação em coisa. Ele só mantém o batismo e a Eucaristia dos 7 sacramentos do catolicismo, se eu não me engano. Que tem 7, que eu não vou lembrar os 7, mas batismo e Eucaristia. Aí também tem a questão, daí uma questão mais de prática do culto, tá, gente? Na Igreja Católica, quando você vai tomar a hóstia, o pão e vinho e tal, eles declaram, e daí faz muito tempo que eu não vou na Igreja Católica, vocês podem me corrigir. Declaram que aquele é o corpo e o sangue de Cristo, o vinho e a hóstia. Aquele é o corpo e o sangue de Cristo. Na religião luterana, na versão protestante, eles vão acreditar que aquilo representa. Aquilo representa o corpo e o sangue de Cristo, mas não é. Tá certo isso, Mari? Isso. Certíssimo. Então, isso é uma questão mais de prática, tá, gente? Mas se cair numa prova, entendam, a Mari usou os termos técnicos, só expliquei o conceito. Mas na doutrina católica é o sangue e o corpo de Cristo, e no protestantismo ele representa. Ele é apenas representado. Ele possui. Ele está ali como representação, mas não é. Né? Enfim. E aí e daí temos essa coisa sem ter interpelação, tu não necessariamente precisa de um intermediário para exercer a religião, e tu pode ler a Bíblia. Você é livre para ler e interpretar a Bíblia. Não precisa o padre fazer isso por você, né? Bom, o luteranismo, então, ali, ele é do Sacro Império Romano e países escandinavos, ou seja, Suécia, Dinamarca, Noruega, aqueles países frios pra caramba, sabe? Que são, essencialmente, regiões um pouco mais rurais do que as outras que estavam se desenvolvendo os comércios, e por isso eles se delimitam mais ali, porque ele não era tão interessante aos burgueses. Agora, vocês sabem, uma religião que foi muito interessante para os burgueses? O calvinismo. Foi muito interessante. João Calvino é francês, se eu não me engano. Se ele não é francês, ele foi perseguido lá. Teve uma reforma. Então, o Guenote, calvinismo, outros termos aí que vocês podem usar é puritanismo. Na Suíça é o calvinismo, porque é ele que funda, né? Mas na França são os huguenotes, na Inglaterra os puritanos e na Escócia os presbiterianos, tá? Então, nesse momento, falar esses coisas, vocês querem que eu repita? Sim, puritano é a mesma coisa. Eles estão seguindo essa linha de protestantismo. Então, ó, Suíça, calvinismo, França, huguenotes, Inglaterra, puritanos, e Escócia, presbiterianos. Isso eu tive que anotar também. A cara deles vai ser uma questão. Sim, pior que é. Lembrem-se disso. Se vocês quiserem que eu repita, eu posso repetir a qualquer momento, tá, gente? É só mandar aí no chat. Bem, ele foi perseguido. Repete? Tá. Suíça, calvinismo, Inglaterra, puritanismo, França, huguenotes e Escócia, presbiterianos. Suíça, calvinismo. Sim, o calvinismo surge na Suíça. Vou explicar. Puritana é da Inglaterra.
Bom, o que acontece para o calvinismo surgir na Suíça? A Suíça se torna independente em perto de 1500 ali, vamos arredondar, 500, mas é um ano antes. E ela tinha muita ligação com o Sacro Império Romano Germânico. Então, as ideias fluíam bastante ali naquela região, tá? Dessa forma, o luteranismo chegou muito rápido lá, no modo fazendo. Aconteceu uma guerra civil e a partir dessa reforma, dessa guerra civil que aconteceu na Suíça, eles instalam uma liberdade religiosa. No caso, institucional, né? Uma liberdade religiosa institucional. É por isso que o João Calvino, que é francês e é perseguido na França por defender o luteranismo, o protestantismo no geral, porque o protestantismo primeiro é só o luteranismo, né? O Calvino ele foi perseguido na França por aprovar a reforma da igreja. Então, ele foi para a Suíça, aproveitando essa liberdade, que agora é institucional. E a partir disso, ele pede ao rei suíço proteção aos protestantes franceses. E aí é onde ele também desenvolve a própria, vamos dizer assim, a própria ramificação do protestantismo nesse momento, tá? Então, uma coisa que é muito forte no calvinismo é a predestinação. Você sabe o que é isso? Predestinação. O que é predestinação? Quem quer se manifestar aí? Nascem condenados ou nascem vitoriosos, vamos dizer assim. Deus já escolheu quem será salvo. Então, se você tá na merda, é que Deus já escolheu. Se nasceu pra isso, entendeu? Então, o rico é rico porque Deus escolheu e o pobre é pobre porque Deus escolheu. Tu já vem com o seu destino traçado. Independe. Não importa o que você faça. Não importa. Porque E por que ele começa a falar sobre isso? Porque, gente, tu precisa. Vamos dizer assim, ó. A religião até agora, até esse ponto, condena o acúmulo de riqueza, né? Ou se não condena, olha feio, né? E tu precisa que algo legitime o acúmulo de riqueza que os burgueses, uma classe em ascensão, tá tendo, né? Então, o que tu faz? Não. O acúmulo de riqueza não é usura, não é egoísmo, não é ambição desenfreada, não é ganância. É Deus. É Deus. Deus quer que seja assim. Aí vem o Weber com a ética protestante e o capitalismo. Com a ética protestante e o capitalismo, sim. Então, é Deus. É Deus. Deus quer que seja assim. Deus quer que esse aqui seja rico e esse aqui passe fome. Porque Deus é desse jeito. É uma imagem de Deus até meio punitivista. Pune. Deus não é misericordioso. Tira a misericórdia de Deus. Mas, enfim. Então, a predestinação é uma base forte do calvinismo. Os burgueses vão votar. E existem tantas variações regionais de uma mesma doutrina, que daí é os nomes diferentes, né? Tira o livre-arbítrio também, né? Tipo, tu ainda tem, só que não vai mudar nada. Tipo, dane-se o que tu fizer. Se contente com a vidinha que você tem. Tipo, sabe? É. É. Que protesto. Sim. E assim como o Lutero, tanto o calvinismo quanto o luteranismo, eles tiram o voto celibatário, tá? Por isso que pastor pode ter família e padre não.
É uma diferença, acho que é até interessante de se comentar, tá? Então, o voto celibatário já não é mais presente nessas doutrinas, tá, gente? Então, você que está pregando, você pode ter família. Não que os padres não, né? Uma das coisas que os padres estavam fazendo era furar um celibato. Mari, hum, eu não sigo nenhuma vertente, então não posso abrir esse debate, mas interessante saber que existem diferenças fora isso, né, em outras questões. Eu também não conhecia o arminianismo. Vem da Armênia? Me remeteu à Armênia, o país, assim, sabe? Não? Ah, então não sei. Armênia é um teólogo, beleza. Entendi. Vou até procurar depois. Bom saber. Vou até anotar aqui pra procurar later. Bom, continuando. Então, o Calvino foi tendo cada vez mais prestígio, principalmente por agradar a burguesia, que estava crescendo ali, que estava se consolidando no poder, né? Crescendo no poder. E ele também colocou um tipo uma inquisição protestante, vamos dizer assim, que seria o consistório, que fala sobre essa coisa de investimento, essa questão muito que pessoas da religião protestante têm com músicas do mundo, que a gente escuta as pessoas falarem, né? Ah, isso aí é música do mundo, não consuma coisas do mundo. É exatamente, é meio que nessa lógica, tá? Existem coisas que são vestimentas, hábitos, existem coisas que devem ser seguidos e existe aquilo que vai contra a doutrina da, do calvinismo, tá? Então, se vocês pensarem, é essa relação, né? O que é do mundo e o que aí bares, jogos, festas, músicas, coisas que seriam vistos como mundanas mesmo, não são, não te levam a lugar nenhum, vamos dizer. São fúteis, de alguma forma. De forma bem rasa falando, né? Bom, a doutrina calvinista se baseou muito no protestantismo do Lutero, né? Acabou também com o culto das imagens, tem a iconoclastia, né? Que diferentemente da católica, que você entra, tem vários santos no altar, isso e aquilo, você não tem a, a adoração aos santos, às imagens, né? Acho que a única imagem que vai ter é a de Jesus sendo crucificado, se eu não me engano. É a única representação imagética que tem no protestantismo, mas apenas pela representação mesmo. Não é que você está cultuando necessariamente a imagem em si, mas é uma representação do sofrimento, né? Se não me engano. Algo que ele sofreu para salvar, da salvação. Que ele morreu, isso. Beleza. Não estou tão, tão desatualizada. Enfim. Então, segundo Calvino,
O homem, ele era miserável, corrompido, ele é cheio de pecado e que não merece a graça divina. E só a fé pode salvar a alma, tal qual o Lutero fala. Só que, mas essa salvação, tu pode ter a fé que tu quiser, ela depende da vontade divina, que daí é a predestinação. Então, você tem a base da crença igual a Lutero, então tu precisa da fé, tu precisa levar uma vida de fé, mas também, às vezes, não é pra ser. Às vezes não vai ser. É, com a minoria sendo posta da nação eterna e a, ma- a, a maioria sendo posta da nação eterna e a minoria sendo salva, tá? Não é todo mundo que vai entrar no céu. Bom, o calvinismo, ele agrada a burguesia e é por isso que ele é a teologia do capitalismo, como falou muito bem Mari ali em cima. Ética protestante e o espírito do capitalismo, Max Weber. Então, os fiéis, eles vão mudar os nomes de acordo com a região, né? Então, a gente viu ali França, hugonotes, Inglaterra, puritanos, a Escócia, presbiterianos. Ele fala também, eu vi também falarem da Holanda, que é os reformados, mas Dinamarca e Holanda só vão adotar a doutrina depois que consegue independência. Então, não é nesse momento agora, né? De qualquer forma, essas são as duas doutrinas que a gente vai falar por enquanto, porque o anglicanismo, que é a reforma que aconteceu na Inglaterra, eu vou abordar quando a gente falar em inglês, porque tem muito a ver com a imagem do rei, tá? Do rei da época. Então, falaremos com uma. Isso, o Henrique VIII. Então, falaremos com uma contextualização do que estava acontecendo politicamente na época. E a imagem do rei e tudo mais. Então, na aula de Inglaterra. Mas essas duas são as mais gerais, elas que meio que colocam a base do que é o protestantismo, vamos dizer assim, né? E daí tem. E aí, com o passar do tempo, vão evoluindo, não, mas. Né? Bem, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Beleza. Ela foi demais, obrigada. E agora a gente fala da contrarreforma. Contrarreforma é um termo que cai em desuso, tá, gente? Por quê? Porque leva a pensar que a reforma só aconteceu porque o protestantismo surge. Não necessariamente é isso que acontece, tá? É uma consequência, claro. O protestantismo surgir cria uma situação social ali em que a igreja perde muito poder, a igreja católica perde muito poder, e ela precisa também se transformar para continuar relevante, vamos dizer assim. Então, sim, é também por causa do protestantismo que surge, mas o protestantismo surgir vamos dizer, um sintoma dos problemas que estavam acontecendo dentro da igreja. Uma reforma, ela ia acontecer mais cedo ou mais tarde. O surgimento do protestantismo, ele talvez acelera o processo. Não quer dizer que ele cria a reforma da igreja católica. Deu pra entender a lógica? Então, a gente fala sobre essa coisa. A gente tem a reestruturação da Santa Sé, que se baseia em moralizar novamente o clero, que estava desmoralizado tanto para fora quanto em suas ações internas, e reorganização das estruturas da igreja, tá? A reforma acontece em 1545, com o Concílio de Trento,
Foram convidados também teólogos protestantes e calvinistas, tá? Então era meio que um concílio ecumênico. Vamos discutir a igreja, o que podemos. Então eles reavaliaram a estrutura e tomaram algumas decisões, né, que são observáveis até hoje no norteamento da igreja, né? Então, reafirmação dos dogmas católicos, que é o princípio da salvação pela fé e pelas boas obras, fundamentação na Epístola de São Tiago, daí eu não vou saber especificamente, mas eu anotei porque deve ser. Não fui a fundo, ninguém nunca me falou disso. Mas tem também. Aí temos também a adoração, a apreciação, vamos dizer assim, ao cada. O celibato, né? A infalibilidade do Papa, ou seja, o Papa com poder, vamos dizer assim, inquestionável, né? Que ele é o Papa. A gente precisa respeitar o Papa. A hierarquia eclesiástica e infalibilidade do casamento. Ou seja, o casamento é sagrado, né? Por isso que na época também era muito difícil o divórcio, isso e aquilo. A questão de casamento era algo muito complicado e deveria ser feito somente com a bênção do Papa. E aí vocês lembram de novo daquela aula que a gente teve de fontes? Que a moça foi lá correndo pro Papa pra dizer, ele me largou, né? Que quando teu marido te larga, a primeira coisa que tu faz é falar com o Papa. Primeira coisa que tu faz. Pelo menos na Idade Média. Aí também tem o combate da corrupção no clero, então é proibido vender indulgências e cargos na igreja, e é obrigatório o seminário. Então, o seminário passa a ser obrigatório, né? Que é uma coisa que a gente tem até hoje. Todo padre já foi seminarista. É um progresso, vamos dizer assim, obrigatório, um processo obrigatório. Ele reativa também a Santa Inquisição, e aí é um momento, eu acho, que a gente fala com mais força da Inquisição, tá? Que vai ser muito atuante na Península Ibérica, que é ali Espanha e Portugal, e nas suas províncias, suas colônias, né? Que é a América, basicamente. Vai ser bastante forte. Essa reativação da Inquisição, ela vem com bastante força. Ela altera bastante. Então, quando a gente fala da Inquisição, é mais sobre esse período, tá? Em maioria. Porque é o período em que ela atua com mais força. Ou com mais relevância, vamos dizer assim, histórica, né? Porque aí ela também tá combatendo não só as heresias, desvios religiosos dentro da própria religião, mas também ela tá tentando se legitimar frente ao protestantismo que cresce, né? Cada vez mais cresce no mundo, vamos dizer assim, naquela época, né? Temos também o Index. Você sabe o que é o Index? A lista de livros proibidos. A lista de livros proibidos é o Index. O nome inteiro é uma... Isso, o nome inteiro é em latim. E aí vocês me perdoem pela pronúncia, porque eu não sei nem pronunciar latim. Vou aqui pela minha intuição. Index Librorum Prohibitorum, que é uma lista de livros que é proibida aos católicos. Então, algumas obras de autores renascentistas, obras protestantes, obras luteranas, calvinistas. Kant está com certeza, imagino que sim, não sei, nunca li. Queria muito pôr minhas mãos no índice para ver o que está lá proibido, para ver quantos pecados eu já cometi. E aí também a gente tem a busca de novos fiéis, que é a expansão da religião católica. E com isso a gente tem a Companhia de Jesus,
ou então a Ordem dos Jesuítas, em geral, que a gente vê muito em Brasil. Vocês já devem ter visto isso com Pedro, né? A atuação dos jesuítas no Brasil. Então, ela surge aqui. Ela surge nesse período, que é a expansão do catolicismo. Tu precisa fortificar, tu precisa criar, aumentar a tua base, fortalecer a tua base de fiéis, para aumentar a fé. E isso é algo financiado pelos Estados Nacionais, né? É algo que interessa os Estados Nacionais, principalmente os Estados Nacionais cuja religião católica é ainda, embora não seja uma religião, vamos dizer assim, que, de novo, ela não tá junto ao governo, mas ela tá próxima, ela tá bem próxima do governo. Ela não governa junto, mas ela influencia. Então, foi época da Inquisição. Falei um pouquinho mais cedo. Cante no estádio, disfarce. Mas nessa época que tu precisa se expandir, né, de forma geral, é necessário. Escutando o interfone, desculpa, gente. Eu sou fofoqueira, nascença. De qualquer forma, você tem essa... Até eu me perdi aqui. Tu precisa expandir porque a expansão de uma religião oficial é também a expansão de uma moralização e de um ideal de sociedade. Então, quando tu faz esses expansionismos, essa colonização, que é intrinsecamente violenta, tu não tá só impondo uma religião, mas também tá de ver o mundo e de ser no mundo, né? Então, como agir, como falar, o que pensar, nessa imposição, nessa colonização, essa imposição também está... Porque tu não tá só impondo a religião pela religião. Tu não quer uma conversão para que ele ter. Mas nesse contato violento é também uma imposição de o que é ser e estar no mundo e como ver o mundo. Qual é a forma certa? Qual é a forma aceita? Né? Por isso também que a gente tem as perseguições povos originários, povos africanos, tudo isso, porque eles saem dessa ordem também, né? É algo, além de religioso, é político, tá? Tudo é político. Deu pra entender? Ou militei demais? Deu. Desculpa, gente, que daí a gente vai entrando na pesquisa, que é imperialismo, colonização, e aí eu vou. Agora, falando um pouquinho do absolutismo, vamos para ir pro absolutismo. Né? Foi pro muito filosófico também. Não, porque daí eu vou, né? Porque como eu pesquiso essa área, eu vou. É uma traca. Ser estar, viu? Viu? Enfim, Estado moderno. Vamos falar sobre o Estado moderno. Uma consequência também, um motivo, vamos dizer, uma causa-consequência, algo que influencia e é influenciado, é a formação dos Estados modernos. Então, cria-se, a partir desse momento, como eu falei cedo, cria-se, então, a noção de o que é uma nação, o que é um Estado, um território de Estado que comporta pessoas que compartilham de uma mesma história, que compartilham de um mesmo idioma, que tem algo em comum, tá? Porque vamos dizer assim, mas Roma já era um Estado... Não, Roma não era um Estado
Porque, embora fosse unificadora, ela não tinha uma identidade, uma história unificadora. Eles sabiam que era um aglomerado de territórios, e esses territórios muitas vezes conservavam suas características próprias, né? Não tinha esse aspecto homogeneizante, né? Já o Estado moderno, o Estado como a gente conhece ele é sim algo que coloca um histórico homogeneizante. Todos nós somos brasileiros. Mesmo que temos histórias individuais, não digo limitada, tá, gente? Mas nos identificamos com a história do Brasil, vamos dizer. Todo mundo sabe que Pedro Álvares Cabral, 500, e que lá em 1822 teve independência. Em 1889 teve tudo isso. A gente tem uma história una, vamos dizer, história única, né? A gente compartilha dessa história. Mesmo que cada um conserve suas individualidades. E isso é uma noção moderna, tá? Tá dando cortadinha? Eu acho que é porque eu tava mexendo aqui numa coisa aqui do lado. Melhorou? Ou faz muito tempo que tá dando cortadinha? Melhorou? Beleza. Então, isso é uma noção moderna, tá, gente? Essa noção de Estado, isso e aquilo. Por isso, muitas vezes, a gente. Só nos anos. Ah, tá. Não, mas, sim, isso aí não é minha área, né? O Pedro que tem que falar isso pra vocês. Os anos aí das coisas. Ele que dá aula de Brasil. Não vou tirar o cargo dele. Mas enfim, ele e os anos, né? 1808 foi a família real, proclamação da independência, 1800 temos a república. Então, viu, ó? Eu sei mais ou menos. De qualquer forma, a gente tem essa história unificada, vamos dizer. Nós reconhecemos essa noção, essa nação, vamos dizer assim, né? Melhor falando. Então, os estados modernos, nessa época, eles não são repúblicas, eles são monarquias, né? Monarquias absolutistas. Então, eles conservam estruturas antigas, que é o predomínio da nobreza, predomínio político, social, econômico. Mas também eles começam a colocar ali dentro uma classe que passa a existir, que é a burguesia. Né? Então, dentro do Estado moderno, a gente vai ter a centralização dos poderes e práticas econômicas intervencionistas. Ou seja, o Estado interfere na economia diretamente. O Estado comanda a economia, ele dita o que a economia vai. Como a economia vai se seguir. Tá? Como eu falei, a burguesia ela financia esse fortalecimento do Estado. Então, ao mesmo tempo que o Estado fortalece a burguesia fortalece o Estado. Então, é uma troca. Por quê? Porque o Estado quer se fortalecer e a burguesia está se mostrando um poder ascendente. Se tu tem apoio de um poder político ascendente, tu tem apoio, né? Tipo assim, não tem muito o que fazer. As maiorias, não digo maiorias numéricas, estão do teu lado. As pessoas com dinheiro estão do teu lado. Então, né? E a burguesia, ela queria esse poder político, né? Mas como ela era recém-formada, ela era recém-nascida, estava aprendendo ainda a engatinhar, ela não conseguia fazer essa centralização por ela mesma. Então, ela se alia ao poder central. E é a partir desse movimento de aliados. Ele comprou borracha pra mim. Enfim, é a partir desse movimento de aliados, ela só viu achou quietinha aí. Eu tô mostrando pra ele isso aqui é muito comprou.
Pra faculdade, sim, eu sou a maior fofa da faculdade, enfim. Com esse movimento de aliados, né, de apoio mútuo, você cria o Estado Nacional centralizado, tá? Então, é isso, é assim que se forma um Estado, vamos dizer assim, um Estado monárquico absoluto. E quais são as características do Estado moderno? Bom, tu acumula os poderes na figura real, então o rei passa a ter muito mais poderes, ditar muito mais as coisas ao longo desse processo. Então, aí é onde tu tem o fortalecimento da figura central do rei. Tu também coloca o idioma nacional. Então, agora tu tem um idioma oficial. Por exemplo, no Brasil, o idioma oficial é português e Libras. São 2 idiomas. Na Suíça, são 7, se eu não me engano. Não vou saber todos, mas eu sei que tem alemão, tem francês, tem o próprio idioma deles. Então, quando tu estabelece o que é identificado como oficial, o que é identificado como nacional, tu também tá estabelecendo uma identidade. Tu tá falando quem Suíçês, ótimo. Tu tá falando quem pertence e quem não pertence. Quem é o eu e quem é o outro, tá? De novo, filosofia, gente. Mas, enfim, tu coloca também moedas nacionais, que daí é uma padronização, que é muito, né, que daí tenha fortalecimento de uma moeda. Por isso que cada país também tem sua moeda. A gente tem uma moeda base internacional, que seria o dólar, né? Em breve vai mudar, eu espero. Mas antes disso era o ouro, era a quantidade de ouro que tinha nos contos, tá? Então, o poder de uma moeda dependia da quantidade de metais preciosos que uma nação tinha. A moeda ser ouro, né? Dependia de quantos metais preciosos essa nação tinha em seu poder, tá? E isso vai criar uma série de conflitos. Também tem os exércitos nacionais, os exércitos formam, então tu passa a ter não é mais aquele, eu preciso do exército daquele estado, essa região aqui. Não, agora o rei tem seu próprio exército, oficial, nacional, remunerado. Exército agora é uma profissão, né? Antes já era, mas era mais um título. Tu é subordinado. E também começa a ter as medidas passam a ser padronizadas, não padronizadas internacionalmente, como temos o internacional, mas cada país tinha sua medida padronizada, o que faz daí na Itália toda era, sei lá, borrachinhas, aleatório assim. Na Itália toda era borrachinhas, então se fosse em Roma ou ali em Veneza, não ia mudar, ia ser borrachinhas. Isso facilitava muito o comércio local, né? Então a troca de medidas seria mais, né, no comércio internacional, tá? Vamos falar do absolutismo. Absolutismo, poder ilimitado, tá? Tipo assim, não tem limites. O rei pode tudo, o rei é acima de todos. Rei é acima de todos e acima de tudo também. E também muitas monarquias começam a justificar o poder real absolutista a partir da religião, seja ela qual for, mas muito na católica, a partir do direito divino dos reis, que é muito potente na Espanha, Portugal, que são estados notoriamente católicos. A decisão era centralizada no rei. O rei decidia tudo. Então, não era que a última palavra do rei, não. O rei decidia tudo. Tu podia até tentar aconselhar o rei, mas se ele ouvir, aí. Eles eram superiores a todos os outros grupos sociais e
ele se alimentava desse conflito entre nobreza e burguesia, porque tinha ameaçada pela burguesia e visava combatê-la, e a burguesia odiava a nobreza e tal. Então, e o Estado se alimentava e se fortalecia a partir desse conflito. Porque a partir disso, tu cria mecanismos, cada uma dessas classes cria mecanismos que validam a existência do Estado. É algo complexo. Enfim, temos aí alguns teóricos, tá? Alguns teóricos do absolutismo, que aí vou citar aí 4, que é o Maquiavel, o Jacques Bossuet, o Jean Bodin e o Thomas Hobbes, tá? Esses são teóricos que defendem o absolutismo em si. Vão teorizar sobre o absolutismo e, não, eles não são os contratualistas. O Hobbes faz parte dos contratualistas, mas ele, em primeira instância, um filósofo do absolutismo. Os contratualistas, eles vêm depois, tá? Os contratualistas é um movimento posterior, mas o Hobbes, ele faz parte desses dois movimentos, não tá errado. Mas é que os outros não são contratualistas, entende? Mas então, Maquiavel. Os fins justificam os meios. Então, assim, você faz o bem se possível e o mal sempre que necessário. Essa é o que o Maquiavel fala, basicamente. Maquiavélico, viu? Então, assim, o soberano, ele deve ser amado e temido. Amado, então, por isso que se faz o bem, se possível, faz o bem, mas sempre que necessário você faz o mal. Que é pra fazer seu poder valer mesmo. Então, a lógica básica do pensamento, que é uma frase muito comum, os fins justificam os meios. Então, não importa que a sua intenção final é a que vale. Ah, mas eu matei 30 pessoas. Mas você conseguiu o seu objetivo, então tá tudo bem. Temos aí o Bossuet, que foi um bispo francês. E ele participou da educação Luís XIV, que viria a ser, se eu não me engano, o Rei Sol. Eu acho que é o Luís XIV. E ele basicamente que teoriza o direito divino dos reis, que é o poder emana de Deus. Então, ele é escolhido por Deus para governar. Então, temos que respeitá-lo, pois ele não está aqui à toa, vamos dizer assim. Ele tem essa posição por algum motivo. E contestar esse poder do rei, além de ser crime, era pecado também, porque o poder foi decidido por Deus. Tipo, ele foi eleito por Deus. Então, é crime, mas também é pecado. É duas coisas. Ser condenado duplamente. Temos o Jean Bodin, que escreveu 6 livros da República. Ele coloca uma teoria da soberania, que é tipo a alma do Estado, vamos dizer assim. E a partir dessa alma do Estado, justifica e impõe uma coesão política. Por isso que é soberano de todos, inclusive da lei, que é Montesquieu não está na lista, minha amiga Mari. Não está na lista dos principais, tá? Então, a monarquia é o regime, de acordo com Bodin, a monarquia é o regime mais apropriado para a natureza humana, ou seja, ele tem poder absoluto. Todos os que eu falei é só um monte de malabarismo pra dizer respeita o rei, caralho. Tá? São páginas e páginas e páginas de vocabulário chato pra dizer é isso que temos, respeita. E aí temos o Thomas Hobbes, que vai ter a obra do Leviatã, que aí ele fala do contrato social, que o homem é o lobo. Também fala sobre
como é necessário que o Estado exista para que a gente não volte ao nosso estado de natureza, que seria inerentemente violento e caótico. Que só um Estado forte é capaz de controlar esses instintos e esses impulsos violentos da humanidade. E assim, preservamos a própria humanidade. E junto com o absolutismo, a gente tem o sistema econômico, que é o mercantilismo. Que muitas vezes, em alguns textos, o mercantilismo ele é tratado como capitalismo, só que só que historiograficamente a gente não pode fazer essa equivalência, porque o mercantilismo é sim um proto-capitalismo, um protótipo de capitalismo, mas ainda não é, tá? Então, porque o capitalismo ele vamos dizer assim, se consolida principalmente ao passar do tempo, com novas formas de produção, isso e aquilo. O mercantilismo ainda não é um capitalismo, tá? Mas é um prelúdio, assim, é um prefácio do capitalismo. É um vem aí! Tchau, Nana! As características do mercantilismo é o metalismo, ou seja, como eu falei, a força de uma moeda depende de quanto metal precioso, metal importante, uma nação possui. Então, tu precisa que tenha bastante metais considerados importantes, que seria a prata e o ouro, né? Então, quanto mais ouro e prata, mais rico. Então, é a partir disso que tu tem todo o controle econômico do território. A balança comercial favorável, que é tipo, tu sempre vai vender pelo maior preço possível e comprar pelo menor preço possível. Então, tu tá sempre nessa luta. Só que aí também temos o impasse de que tá todo mundo nessa luta. Então, quem é que sai ganhando? Temos o protecionismo. A gente vai ter uma todos os países querem muito mais exportado do que tá. Então vai ter uma alta de regional. Eu diria até que é talvez uma das formas que a Revolução Industrial vai começar a se encaminhar. E temos o sistema colonial também, que é basicamente a partir do sistema colonial que tu consegue manter o metalismo, que é importante, prata. Então a gente sabe que eles vêm também para vocês sabem que eles não vieram para as Américas por acaso, né, gente? Não é um erro de navegação. Eles sabiam que tinha terra aqui. E é intencional. A colonização é intencional. Porque já existiam movimentos semelhantes em partes da África, em partes da Ásia. Já tinham vindo antes até, exatamente. Então, é um projeto, né? E a partir do momento que descobre-se que esses recursos minerais existem nessas terras, nesse novo mundo, vamos dizer assim, tu estabelece uma nova forma de domínio e de exploração, que daí seria a utilização das colônias para legitimar o poder, porque é a partir delas que vem a riqueza, né? Tu tem também aí os monopólios, que é os pactos coloniais, né? Então, tipo assim, Portugal, vamos dizer assim, tem o monopólio da exportação de vinho. Espanha tem monopólio, Inglaterra é monopólio de algodão, sabe? Então, eles monopolizavam, concentravam se especializações dos sonhos, né? E a partir disso, em troca de o monopólio, ele pertencia ao Estado, mas era administrado pela burguesia.
Então, é de novo, a partir dessa aliança entre os que se fortalece o Estado. E aí a gente tem o intervencionismo estatal, que eu já comentei, que é o Estado ditando o que pode e não pode fazer, como proceder, o que vamos fazer, até, não sei, vamos até Brasil, expande pra lá, expande pra cá, expande pro outro, tá? É basicamente isso. E a gente também tem as políticas de escravização, tá? A escravização é um grande movimento de capital, é uma etapa fundamental da constituição do capitalismo, tá, gente? A partir do acúmulo de capital proporcionado pela escravização de pessoas, do tráfico negreiro, e começa a criar a acumulação primitiva que forma o capitalismo, que formam as elites financeiras, vamos dizer assim, né? Que não são nobres, não têm títulos, mas têm dinheiro. Então, sim, a escravização, ela é um fator moderno, tá? Política e econômica. Não, é um fator determinante da política e da economia moderna. Novamente, eu vou agora só um adendo. Eu vou falar ou tentar falar escravização ao invés de escravidão por um viés teórico mesmo, porque escravidão pretende dizer que eles já nasceram, mas escravização determina o lado. Tu é submetido a esse regime. Então, sempre que possível aí se refiram à escravização, tá, gente? Não fala de escravidão. Mas essa foi a aula de hoje, eu não tenho mais nada a acrescentar. Foi os conceitos de reformas religiosas e do absolutismo. São dois temas muito interrelacionados. O que vocês acharam? Algumas dúvidas? Algo a dizer? Ótima aula, obrigada. Sem dúvidas. Obrigada. Tentei explicar da melhor forma possível. Militei às vezes. Mas é que eu também acho interessante, além da gente discutir, a gente discutir história mesmo, né? Falar de igreja e absolutismo, exatamente. Sem militância. Mas, enfim, quiser ir. Pra gente discutir além do conteúdo, a gente também discute um pouco de mundo, um pouco de história. Vamos colocar essas discussões também em pauta. Ainda mais que estamos falando de uma era tão próxima nossa.